Ei, gente, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Estamos começando no nosso curso Exercitando o Português, o tema que você está vendo aí, que é a regência verbal. O tema anterior era a concordância verbal. E hoje nós vamos, então, começar a regência verbal, que é um assunto, eu sou honesto, gente, eu já deixo claro desde o início. Regência verbal é um tema que cai menos em concurso do que concordância. Não quer dizer que você não tem que estudar. Porque se você pega o seu edital e no seu edital tem regência verbal, você deve estudar. Como sempre, todos os módulos desse nosso tema terão aulas de duração média de 20 minutos, no mínimo 20, mas pode ser às vezes 22, 21, enfim, para você ter uma coisa mais compacta, você deve baixar o PDF, porque você vai fazendo as anotações até complementares, tem muita coisa que já está escrita. É bom que você ganha tempo, presta mais atenção, não tem que ficar pausando o vídeo para anotar, você vai anotando junto comigo. Combinado? Vamos lá então. Quando a gente fala de regência, ou de regência verbal, nós estamos falando de uma parte da gramática ligada à sintaxe, e essa gramática, já que é uma regência verbal, ela vai levar em conta a relação entre o verbo e os termos que completam o sentido do verbo. Quando eu falei com vocês de concordância, eu falei que a concordância era o acordo entre o sujeito e o verbo, e agora eu estou falando que a regência é o acordo entre o verbo e o complemento. Vamos lá na tela? Eu quero te mostrar, por exemplo, que quando eu falo assim, o entregador trouxe. Eu não posso falar essa frase aqui. Então, eu vou acrescentar. O entregador trouxe troco para R$50. Então, o que eu quero que você perceba é que trouxe é o verbo, e quando eu coloco troco para R$50, eu estou especificando o que é que se trouxe. Isso aqui é o que eu chamo de complemento verbal. Por exemplo, eu diria também que ainda preciso. O sujeito sou eu. Não vou colocar escrito, porque não pode ser nós preciso, eles precisam. Mas eu não posso chegar para você e falar assim, olha, eu ainda preciso. Você vai me perguntar, você precisa de quê? De ajuda. Então, quando eu acrescentei o de ajuda, ao falar que eu ainda preciso de ajuda, o verbo preciso teve isso aqui como complemento verbal. Então, a relação entre trouxe e troco, e entre preciso e ajuda, é uma relação de regência verbal. Aí, eu vou acrescentar uma informação agora, que não é uma informação que você vai encontrar muito em enunciado de questão. Mas volta e meia, essas bancas menores, aí eu não estou falando de Sebrasp, eu não estou falando de FGV, eu não estou falando de FCC, não. Estou falando de banca regional, banca que faz concurso de prefeitura local, aí eles colocam um vocabulário assim meio até mais complicado do que as bancas grandes. Mas olha aí, os verbos, eles são chamados de termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, objeto direto e objeto indireto, é o que eu chamei agora há pouco de complementos verbais. Tá? Então, o verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. Então, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, os alunos se referiram. Eu não posso parar essa frase aqui.
os alunos se referiram. Aí eu complemento, os alunos se referiram ao professor com carinho. Na verdade, da mesma forma que quando eu usei o verbo precisar, eu preciso de, se eu usasse o verbo pensar, eu penso em, se eu usasse o verbo conversar, eu converso com, olha aí na tela. Se a pessoa se refere, ela se refere a. O é o artigo de o professor. Então, gente, o que eu quero dizer, ou o que eu disse na informação acima, é que o verbo referir é o termo regente e ao professor, que é o complemento, é o termo regido. Quem é o regente de uma banda? Quem é o regente da orquestra? É o maestro. Quando o maestro faz com a batuta é aquele pauzinho que ele segura e faz assim, ó, significa que ele está apontando para os instrumentos daquela banda ali que vão tocar. Ou quando ele faz assim, ó, aí é de lá. Então, quem coordena, quem determina, quem orienta o que a banda vai fazer é o regente. Então, quem escolhe qual é a preposição, eu vou usar o de, eu vou usar o em, eu vou usar o com, é o verbo. Por isso que o verbo é o regente. E o termo regido é sempre o complemento. Vamos notar mais um? Por exemplo, quando você tem assim, a polícia encontrou. Eu, do nada, não posso chegar para você e falar, meu amigo, a polícia encontrou. Se você estiver sabendo do assunto, tudo bem. Mas, se não, quando eu coloco assim, a polícia encontrou um cadáver, essa expressão, um cadáver, completou o sentido do verbo encontrou. Só que aqui, como o verbo é que vai reger, repito, se eu preciso de. Se eu passo por um caminho. Se eu converso com alguém. Se eu penso em um plano. Mas se eu encontro algo. Olha aí na tela. O complemento, um encontro, um cadáver, ele não tem uma preposição. Ele começa com ativo indefinido um. Então, o verbo continua sendo aquele que determina se o termo vai precisar ou não de uma preposição. O verbo é o termo regente e um cadáver é o termo regido. E eu repito, embora eu esteja passando isso para você, não é um termo que você vai encontrar muito. Aí, a nossa primeira questão é uma questão da banca chamada Instituto Consulpla. Vamos lá. A transitividade verbal indica se um verbo precisa ou não de complemento para que o seu sentido seja absolutamente compreendido em determinado contexto. Então, transitividade verbal é sinônimo de regência. Eu imagino que um dia, quando você estava no seu ensino fundamental ou no seu ensino médio, você aprendeu o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo. Não, você aprendeu, não sei não, mas você já ouviu falar disso aí. Então, quando você fala em transitividade verbal, você fala, né, de verbos que são transitivos, ou que são intransitivos, ou que são de ligação. Os professores chamam de transitividade. Eles não falam de regência, mas é a mesma coisa. Porque, olha só, se existe um verbo e o seu complemento é regência verbal. Assinale um fragmento que evidencia a mesma transitividade verbal, isto é, a mesma regência que é observada em a amizade é matéria de salvação. Letra A, letra B, letra C e letra D. Veja pelo conhecimento prévio
se você vai ser capaz de acertar essa questão. Vai lá. Pois é, gente. Então, eu falei que transitividade é a mesma coisa de regência. Vamos lá na tela? A letra A é o teu verbo haver. Eu não posso falar assim, isso aqui completou. Na letra B, eu tenho queria. Mas uma amizade sincera queria. Queria o quê? Isso aqui. Na letra C, ele passou a ser. É uma expressão verbal. Eu não posso parar. Passou a ser o quê? Uma acusação de minha pobreza. Foi quando meu amigo teve. Teve o quê? Uma pequena questão. Da mesma forma que a amizade é o quê? Matéria de salvação. Tanto no enunciado quanto nas 4 opções, os termos que vêm depois do verbo completam o sentido da frase. E aí é que está o detalhe. Eu falei que verbo que regência verbal é o acordo que nós vamos fazer entre o verbo e o complemento do verbo. Só que tem certos termos que completam o sentido, mas não são complementos do verbo. Porque dentro da regência, olha aí na tela, tem uma coisa que um dia você ouviu falar, chamada verbo de ligação. Na verdade, você simplesmente foi obrigado a sua vida inteira a decorar uma lista. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, aparecer. Eu só sei até aí. Mas o ser, estar, permanecer, ficar, muita gente que decorou naquela época ainda lembra desses 4. Vamos na tela? O verbo de ligação, ele também é chamado de verbo copulativo. Cópula é o quê? A cópula é a relação sexual. Então, quando você fala que alguém copulou com outra pessoa, fez uma relação sexual. Se ligou a outra pessoa. Então, eu não tenho visto em prova ninguém falando de verbo copulativo. Só em banquinha pequena, como eu falei que geralmente costuma acontecer. Então, verbo de ligação, na tela, tem esse nome porque eles têm a função de ligar o sujeito a uma característica que o sujeito tem. Essa característica completa o sentido da frase, mas ela não é um objeto direto, um objeto indireto. Ela é um predicativo do sujeito. Por isso que eu te falei que o termo pode completar o sentido e não ser um complemento verbal. Vamos na tela? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando eu falo assim, Eupídia, uma dona que eu conheço, ficou. Eu não posso parar essa frase aí. Ô, gente, sabe Eupídia? Eupídia ficou. Você pode virar para mim e falar assim, porque ela ia viajar? Não, porque eu vou completar essa frase com o seguinte, chateada. Quando eu coloco a palavra chateada, eu completei o sentido da frase. Eupídia ficou, não tem sentido. Mas Eupídia ficou chateada, eu completei o sentido. Mas olha só, esse chateada está no feminino porque ele concorda com Eupídia. Se fosse o José, ele ficou chateado. Se fosse a Eupídia e o José, eles ficaram chateados. Então, vai lá na tela. Esse termo que eu escrevi em azul, ele completa o sentido, tá? Mas ele não é um complemento verbal. Então, esse chateada completou o sentido. Mas ele não é complemento verbal. Por que que não? Porque ele é uma característica do sujeito Eupídia. Esse é o tal do predicativo. Então, o verbo que liga o sujeito ao predicativo, ele se chama verbo de ligação.
É isso que é verbo de ligação. Vamos na tela de novo. Por exemplo, quando eu falo assim, o local parece. Essa frase não tem sentido. O local parece, né? Eu preciso completar. Aí eu completo assim, o local parece habitável. Entendi. Só que esse habitável que está aqui completou o sentido, mas não se refere ao verbo. Habitável caracteriza o local. Existe local habitável e local inóspito. Olha que palavra bonita. Inóspito é aquilo que não pode ser habitado. Então, olha só, na tela, essa palavra habitável é, de novo, um predicativo, porque ele é uma característica do sujeito. Então, o verbo ficar e o verbo parecer são verbos de ligação. Então, além de você decorar ser, estar, permanecer, ficar, porque se você já decorou, eu não vou arrancar da sua cabeça. Mas é mais importante você entender o nome. Chama verbo de ligação, porque liga. Liga o quê? O sujeito com uma característica do sujeito. Vamos lá na tela? Eu vou, então, distinguir verbos intransitivos e verbos transitivos de um verbo de ligação, porque os verbos de ligação, eles não exprimem uma ação verbal. Quando eu falo com vocês que o jogador chutou a bola, chutar é uma ação. Esse verbo não pode ser de ligação. Quando eu falo, por exemplo, que todos correram pelo pátio, correr é uma ação. Então, correr não é um verbo de ligação. Agora, na tela. Quando eu falo que a Eupídia ficou chateada, eu estou mostrando o estado da Eupídia. Na tela. Quando eu falo que o local parece habitável, eu estou observando a característica, não a ação do local. Então, se o verbo parecer e se o verbo ficar não são de ação, é porque eles são verbos de ligação. Mais uma coisinha que eu acrescentei. O verbo, os principais verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar. São os 4 célebres. Tornar-se, ele tornou-se famoso. Aí, famoso é uma característica. Ele anda triste. Triste é uma característica. Ele parece vingativo. Vingativo é uma característica. Ele virou mulher. A mulher é uma atribuição. Ele continua puto. Vai falar, você não vai escrever isso na prova. Mas é a característica. Ele vive aborrecido. Se depois do verbo tiver uma característica do sujeito, essa característica se chama predicativo e o verbo se chama verbo de ligação. Questão 2 da sua tela. Banca chamada objetiva. Assinalar a alternativa que apresenta um verbo de mesma transitividade, isto é, de mesma regência que o verbo sublinhado em pagou o que devia ao irmão. Temos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Vejam se você acertaria. Muito bem. Claro que você não é obrigado a acertar. Eu estou querendo ver se vocês conseguem pensar numa classificação. E aí, vamos lá na tela. Quando você olha o enunciado, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que vai ser apagar isso que eu escrevi, para não ficar muito poluída a minha visão aí. Então, vamos lá. Essa é a alternativa que apresenta um verbo de mesma transitividade. Primeira coisa que eu falei. Bom, pagar é uma ação. Se isso aqui é uma ação, o verbo não é de ligação. Porque eu te falei que o verbo de ligação, ele indica estado. Quando eu falo que a cidade ficou destruída, destruída é a característica da cidade. Aqui é um verbo de ligação. Então, não é a letra A. Tá? De acordo com o que eu falei com vocês, eu só posso saber que não é a letra A. Vamos lá na tela de novo. Ele pagou. Ele pagou o quê? O que devia. Mas ele pagou para quem? Para o irmão.
Você percebeu que tem dois complementos? Ele pagou. Pagou o quê? Aquilo que ele devia. Mas ele pagou aquilo que ele devia para quem? Para o irmão. Então, o ao irmão completa. O ao irmão. Deixa eu apagar aqui de novo, porque eu fiz outra coisa errada. Então, ele tem dois complementos. Tá? Então, vamos anotar aqui direito agora. Dois complementos. Ele pagou o quê? O que devia. E pagou a quem? Ao irmão. Compraram. Compraram o quê? Uma casa na praia. Tem um complemento só. O evento terminou. Quando o evento terminou? Uma palavrinha só. Ofereci o quê? Um pedaço de bolo. Para quem? Para ela. Opa, complemento 1, um pedaço de bolo. Complemento 2, a ela. É essa. Então, eu tinha tirado a letra A, porque a letra A, o que tinha? Verbo de ligação. A letra B, compraram, é ação. A letra D, ofereci, é ação. Então, poderia ser uma delas. Só que na frase original, o verbo pagar tinha dois complementos, mas na letra B tinha um só, mas na letra D de dado, que tem dois, ela é a resposta. Então, na próxima aula, nós vamos ver os verbos que precisam de complemento, que são chamados verbos transitivos. Te aguardem.